Bom dia, meu povo, gente boa. Nos últimos dias, houve de tudo. Briga entre golpista, Mourão, com o pastor Salafraio e falso profeta, o Silas Maracutaia, que incitou as Forças Armadas cometendo mais um crime no desespero, em vias de ser processado também. Porque ele com certeza, a partir da prisão de Bolsonaro, vai ficar seriamente comprometido diante da lei e da justiça. Por quê? Porque ele era personal conselheiro. Bolsonaro tinha um pastor trambiqueiro aconselhando diariamente, segundo o Flávio Rachadinha. Flávio Rachadinha já disse em outro momento que o Maracutaias falava diariamente com o Bolsonaro. Agora imaginem que o Brasil foi conduzido durante aquele período todo na base da profetada, que é uma mistura de profecia de falso profeta com cacetada de um sujeitinho ordinário. Estou falando do pastor Maracutaias. Vocês conhecem algum maracutaia? Eu não conheço. Mas que tem e não é um só. São vários, né? Tem aquele das barrinhas de ouro. Tem aquele que intermediava ali as verbas do MEC. Dinheiro da educação. Ali o pastor da cidade local era o designado para ir falar ali com o prefeito: olha, eu tenho X de verbas que o ministro da Deseducação me passou. Só que, como eu estou mediando, não oficialmente, entende? É uma coisa assim entre nós. Eu quero barrinhas de ouro. É mais ou menos isso que acontecia lá. Tinha muito pastor neste nível, assim, com este tipo de comportamento. Gente, eu quero falar aqui rapidinho sobre o que anda acontecendo nos últimos tempos. Tem um cara aí, um deputado, falando que é do Lula. Ele quer. Mas eu vou te falar, por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, que nem o diabo que é o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem. Ele queria golpe também. Ele queria um monte de coisa. Vai continuar querendo, né? E essa bandeirinha do ombro, lá na Papuda não vai poder usar. E lá não vai poder usar rede social pra tentar ganhar a voto de lunático. Não vai, né? Vai preso. Todos aqueles que estão defendendo a anistia hoje estão defendendo a anistia porque estão todos eles envolvidos nos crimes. E a anistia não é em relação àquelas pessoas. Aquelas pessoas são massa de manobra, idiotas úteis. Seriam esquecidos lá se não houvesse interesse de Bolsonaro e toda a sua caterva de se livrar também da prisão. O auto-perdão, a anistia para si mesmo, não vai rolar. E todos aqueles que estão envolvidos neste processo de busca por impunidade é porque estão envolvidos também nos crimes. E Bolsonaro sendo preso vai entregar a todos. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre muita coisa. Peço que você fique aqui, engaje o meu vídeo, deixe o seu coraçãozinho vermelho que pulsa por um Brasil livre, mais igualitário, mais justo, um país de todos. Um país de oportunidade, de educação, de respeito às pessoas, às diferenças, à pluralidade, à diversidade. Um país amplo, multicultural, de todos nós. Você que apoia tudo isso. E isso é, de fato, liberdade. O discurso de liberdade daqueles lá é o discurso de imposição do que eles são em relação a todos. O discurso de polarização, nós contra eles, não é o discurso da liberdade. Não, é o discurso que escraviza nós contra aqueles que nós queremos escravizar. Gente, se você puder, ajuda na chavinha também aqui, ó. Faz um compromisso. É a única forma de monetização que nós temos hoje. É essa chavinha que está aqui embaixo. Essa chavinha. Se você pode, você usa. E nos ajuda a manter este canal. Muito obrigado. Vamos em frente que tem coisa. Vamos descer o cacete. Estava no velório da minha tia. E eu já fui da igreja. E a minha tia era da igreja. E o velório, para quem é da igreja, é na igreja, né? E vocês sabem, promessa que eu fiz, que eu só entro em igreja se for para velar uma pessoa muito importante. Porque se for meio, mais ou menos importante, não entro. Não entro nesse lugar pra nada, não me convide, não faça casamento lá, que eu não vou. Entende? Tô falando. Porque eu sabia que eu ia passar aborrecimento, e passei. A gente vivendo um luto daquele sofrimento, quer dizer, é a minha última tia materna viva. Já perdi minha mãe faz algum tempo, e ela era a cara da minha mãe, e me tinha como um filho. Aí eu tô lá, aí vem aquele sujeito e fala assim: daí, sumiu os barbeiros? Olha, esse cabelo aí. Tem que cortar esse cabelo aí. Porque se você não cortar esse cabelo, tem que voltar a pregar.
Que vergonha! Teve a capacidade. Sabe que esse povo, eles se desumanizam na medida em que tudo é, sabe, Deus. Sim. Ah, Israel matou 50 mil crianças. Ah, é Deus. Permissão. Ah, fulano morreu. É permissão. Ah, não sei que acidente. Ah, permissão. Tava em pecado. Tudo é causa e efeito. É uma mentezinha que vai se atrofiando e a desumanidade vai se implantando. Aí não interessa quem eu sou, o que eu faço, o trabalho que tenho, o coração que guia, a empatia que sinto, o respeito que nutro, alimento por todos, não importa. Tá com o cabelo crescido, vai pro inferno. E vive essa situação. Mas eu não quero ficar falando sobre isso, eu quero falar sobre os últimos acontecimentos. Houve ali treta entre o pastor Maracutaias e o senador. 8 anos garantido de impunidade para ele. Ele disse, olha, vejam bem, a anistia necessária foi utilizada por um falastrão que não sabe o que é honra, que não sabe o que... aquelas coisas todas de honra, né, que não tem na verdade. Nem de um lado e nem do outro, né? Porque um deixou de ser general para usar o título de general na política, e não existe. Se você é político, você já não é mais general, porque não pode ser general e ser político. Ele sabe disso, mas o general atacou o parceiro, porque são todos macumunados ali. A anistia necessária, toda vez que alguém fala em anistia para aqueles criminosos, está dizendo que a justiça é injusta ou que a justiça violou a lei, e eles sabem que todo julgamento feito, eles não questionam isso, né? Você já viu alguém questionar a lei? Você sabia que a lei que vem sendo aplicada em relação àquelas pessoas que participaram daquela tentativa de golpe é uma nova legislação sancionada pelo próprio Bolsonaro, e que aquelas penas duras é resultado e efeito de uma ação de Bolsonaro durante seu governo, porque pretendia ele ficar no poder e usar essa lei dura, severa, que eles mesmos aprovaram, para reprimir qualquer tipo de protesto contra o governo dele. A lei que ele mesmo sancionou para perseguir adversários será usada contra ele mesmo. É irônico, né? É muito irônico. Mas o Supremo está errado em aplicar a lei? Não, né? Os deputados sim. Porque se a lei é dura demais, a lei que eles mesmos aprovaram, ora, mudem a lei, né? Porque vocês são responsáveis por aquelas penas. Porque a justiça só cumpre a lei, não cabe a justiça. Fala, Gilmar, vem cá. Vem cá, Zanin. Dino, faz favor, vem aqui. Olha só, essa lei aqui que o Congresso Nacional aprovou e Bolsonaro sancionou é muito dura. Veja só, essas pessoas estão sendo condenadas por 5 crimes. A soma de tudo isso está dando 15, 17, 20 anos. Vamos mudar isso aqui. Aqui é 6 anos, né? O Bolsonaro disse que era 6 anos, né? Para esse crime. Então vamos mudar para 6 meses, tá? Concorda comigo, Barroso? Não, beleza. Vamos mudar aqui. Isso aqui também. Mas peraí. Nossa, não. Bolsonaro errou aqui a lei. Vamos mudar toda a lei, né? Não, gente. Então não é o STF. Não tem anistia. Tá na lei, cometeu o crime, vai ser preso e acabou. Mas eles foram induzidos. Foram todos conduzidos como jumento para o matadouro. A culpa é de quem? Do STF? Ou de quem os conduziu? Se os bovinos todos em marcha avançaram naquela grande... Se a boiada estourou. Estourou em função do som do berrante. Se a boiada pisoteou tudo que é mais sagrado, atentando contra a nossa liberdade, tomada violenta do poder, ataque contra o Estado Democrático de Direito. Eles fizeram isso porque alguém mandou. Mas não é culpa deles, eles estavam ali naquela bolha, todo dia recebendo informação falsa, incitando-os todos contra os poderes instituídos e as instituições. Eles não são culpados, em certa medida não, mas também não são inocentes, porque, ainda que por hipnose, por indução, por condução, por alienação, tenham cometido crimes, cometeram crimes. A lei não vai julgar se estavam sob indução, sob condução, sob sugestão, sob hipnose. Vai julgar os crimes e as leis e a pena aplicada a esses crimes. Só, basta, basicamente é isso. Unicamente.
mais nada. A justiça não analisa outros fatores que não o crime e a pena. O que passar disso é maracutaia de pastor Maracutaias. E eu digo mais, toda vez que eles tentam pressionar o STF com as Forças Armadas, como fez o Maracutaias, dizendo que os militares eram todos covardes e frouxos, que não honravam a falha. Olha que fetiche tem esse pastoreco com fardas, com armas grandes, objeto fálico de poder. A minha Bíblia é grande também. Gente, é ridículo. E aí atacou o Mourão. Aí ele atacou o senador ex-militar e foi atacado por este. Já começaram a brigar entre si. Você já viu aquela experiência com ratos, sob tensão, sob estresse, sob fome? O que acontece? Isso também acontece com o ser humano. Eles estão em um barco que está afundando e vão se atacar contínua e crescentemente. A coisa vai evoluir. E o medo de todos aqueles que querem anistia é que Bolsonaro preso vai delatar todo mundo. E ele sabe demais. Então preste atenção. Deputado, senador, religiosos que clamam por anistia e usam de mentiras para transformar em heróis aqueles vagabundos vândalos. Eles estão querendo livrar a sua própria pele. Basta você olhar quem é a pessoa que está demandando por perdão àqueles criminosos. Essa pessoa só faz isso porque está envolvida até o pescoço e quer se livrar da prisão. Bolsonaro já deve ter dito a todos eles, olha. E eles sabem, Bolsonaro não tem honra. Ele não carrega feridos. Não, ele vai em frente, vai abandonando os seus soldados. Abandonou a todos. Todos os que com ele discordaram, todos foram abandonados por ele. Todos. Basta você olhar o histórico e eles sabem. Bolsonaro preso entrega até os filhos, porque não tem caráter. E o desespero destes que querem anistia é este. E não vai ter anistia. Ainda que o Congresso aprove a anistia, o STF derruba, porque é inconstitucional. Aí eles vão jogar a população contra o STF, buscando novamente uma ruptura institucional, um novo ataque. Na verdade, eles sabem que não vai ter anistia. Eles estão tentando desgastar o Congresso Nacional e estão se articulando para eleger o número maior de senadores para caçar ministros do Supremo e prendê-los. Isso é golpe. Eu quero falar antes de mais nada, antes de encerrar, sobre o deputinho, aquele da bandeira, que suja a nossa bandeira. Ele falou que quer. Quer, né? Você pode querer. Você pode querer dar golpe. Você pode desejar o mal. Você pode mostrar quem você é. Você pode se revelar. Através dessa atitude, mostrar que o plano punhal verde e amarelo é verdadeiro. Você quer, né? Desde que outro faça. Como aqueles do dia 8, que fizeram aquilo porque vocês queriam. Era vocês que queriam. Por isso que vocês incitaram a todos. Quando você diz eu quero, você está dizendo assim, vão e façam. Né? Como fizeram aqueles criminosos do dia 8. Eu quero. Tem o direito de querer. Tem o direito de querer. Só que incitar as Forças Armadas já é crime. Querer é uma coisa. Eu quero tanto um golpe. Mas vou incitar as pessoas para que elas deem um golpe. Essa incitação é crime. Então, a lei vai chegar até você. E essa bandeira, a nossa bandeira que está nos teus ombros, essa bandeira vai ser tirada daí. Porque lá na Papuda, para onde você vai, não vai ter como colocar a bandeirinha para usar a nossa bandeira para cometer crime. Eu quero, tenho direito. Vai continuar querendo. Sabe por quê? Porque vocês queriam tanta coisa ruim. E queriam. Mas não deu. E não vai dar de novo. Não vai dar. E se utilizar toda essa alienação para tentar conseguir, para ganhar voto, vai sair pela culatra. E só completando para encerrar o assunto, aqueles 6 governadores que estavam lá junto com o Bolsonaro na manifestação pró-golpe em favor dos criminosos do dia 8, todos aqueles 8 governadores, 6, né? 6. Parte deles estão envolvidos com o golpe e vai aparecer o nominho deles, e outros querem apenas o voto dos bolsonaristas. Os governadores. Governador que apoia a anistia, né? Apoia mesmo? Não, né? Não cuida nem do seu povo. Não cuida dos livres. Vai estar preocupado com gente que não quis fazer um acordo com a justiça. Não, eu não vou fazer acordo, não. Não persecução, não. Eu vou fazer. O meu mito vai vir numa carruagem de ouro, junto com os anjos, e vai me salvar da prisão. Ele mandou eu ir na frente. Ele mandou eu invadir. Ele mandou eu quebrar. Eu quebrei porque o mito mandou. O mito vai me livrar. Só que o mito fugiu, né?
E todos esses governadores que estão ali, eles não estão ali pedindo anistia. Tanto que o Ratinho Júnior desceu. Eu quero perguntar ao governador Tarcísio, os republicanos apoiam a anistia? Sim. O PL apoia a anistia? Sim. O Novo apoia a anistia? Totalmente. Cadê o governador Ratinho? Desceu. Ele é o come quieto. É assim meio, sabe, aquela coisa. É um cara legal assim. Você vê ele, se você conversar com ele, ele é um cara legal. Mas tem pensamentos radicais. Não quis botar o nominho dele na anistia. Desceu, né? Eu vou me esconder aqui. Porque é o seguinte, todo mundo já me viu aqui em cima. Então o voto dos bolsonaristas paranaenses eu já consegui garantir. Mas eu também não posso perder o voto daqueles que são a favor da justiça. Então, na hora de se levantar contra a justiça, eita, peraí. Não vou me arriscar porque estes que estão aqui em cima estão envolvidos com uma tentativa de golpe. Eu só apoiei na surdina. Só me encontrava com Bolsonaro, assim, né? Me encontrei. Mas o meu interesse mesmo é voto. Mas o pensamento também é radical, né? Escolas cívico-militares, né? Privatização da educação. Umas ideias assim, umas ideias bem absurdas, mas ele não fica falando, né? Não entra lacração. Sabe que eu tenho medo de gente que não fala? Eu tenho receios de gente que não diz o que pensa. Se bem que aqueles que estão ali dizendo que apoiam a anistia também não dizem o que pensam. Porque o que eles pensam é que ou essa fórmula que Bolsonaro usa para deixar as pessoas assim alienadas funciona com ele e vai funcionar comigo também. Ou também vou fazer a mesma coisa. Mas no fundo, são todos covardes, entreguistas, criminosos que não respeitam as leis. Que querem um governo autoritário, de preferência. Estando eles no poder. Por isso que eles não apoiam Bolsonaro nem a anistia. Eles estão ali, todos eles, pensando no seu capital político. Eu vou tomar esses eleitores de Bolsonaro para mim. Essa é a intenção. E o Ratinho Júnior também. Ele foi lá e disse, eu vou tomar a minha parte que me cabe. O quê? Falar que defende a anistia? Tem paranaense que gosta de mim. Apesar de eu esconder a rabuja, assim por baixo, a casca, assim. A gordura está ali embaixo. Parece um tatu-galinha. Tatu-bola. É por fora é uma casca. Por dentro tá a gordurinha ali fascista, uma gordurinha extremista, né? A gente sabe que a Ratazana Pai é bolsonarista até o cerne da alma. Acontece que os bolsonaristas estão acordando. O processo de desgadificação desse povo já está acontecendo, as pessoas estão começando a perceber. Ontem eu falava com um ex-bolsonarista e ele estava falando do governo Lula, do sucesso do governo Lula e a perspectiva que existe em relação ao governo Lula e ao Brasil a partir da loucura do Trump. Trump, sem querer, está ajudando o Brasil. A China não vai ceder a chantagem. Nós vamos taxar vocês em 34 e vocês não podem nos taxar em 34, tá? Vamos a merda, né?